Aleluia. Aleluia. Oh, rabasharabraca tarabrase que torobroso. Renderebre bababashere que terebre babahas. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu Espírito. Obrigada pela tua palavra. Obrigado porque você veio e nos resgatou do império das trevas e nos fez assentar com você nos lugares celestiais. Nós estamos em um novo tempo, nós estamos na dispensação do teu Espírito e nós reverenciamos esse Espírito nesse lugar. Declaramos que Ele tem liberdade para fazer aquilo que está no seu coração. Declaramos que as nossas vidas são tuas, para o teu louvor, para a tua glória, para celebrarmos a tua divindade, para sermos cartas vivas, cartas vivas, cartas vivas. Aleluia. Oh, obrigada, Pai. Obrigado porque nós vamos ter um tempo extraordinário. Vamos te cultuar, Senhor. E não existe nada melhor do que cultuarmos a você, Pai. Você pode pegar a sua Bíblia. Aleluia. Você pode declarar comigo algumas coisas sobre ela. Diga: esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é aquela que me sarou, aquela que me libertou, aquela que me redimiu, aquela que vai me levar para a eternidade junto com Jesus. Aleluia! Aproveite, querido. Aproveite o Espírito, a sua presença nesse lugar. Aleluia. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada. Aleluia. Dê um brado de aleluia ao Senhor. Você já chegou nesse lugar, querido? Então eu vou lhe dar um momento para você abraçar o seu irmão, declarar palavras de vida para ele. Aleluia. Diga para ele: que bom que você veio. Obrigado, grupo de louvor. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Como é bom estar aqui novamente para podermos compartilharmos da palavra de Deus nessa igreja tão amada. Amém? Então eu queria que você olhasse para o seu irmão novamente e dissesse: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Aleluia. Abra em 2 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo de muito ensino da palavra de Deus aqui na igreja. Nós temos um ministério de ensino, né? O Ministério Verbo da Vida, ele é norteado pelo ensino da palavra de Deus, pela palavra revelada, né? E o Rema não é apenas uma escola, é um lugar onde nós nos reunimos para ouvir a palavra revelada e essa palavra ser rema na nossa vida, amém?
essa palavra que a gente escuta na segunda-feira, a gente possa praticar, que a gente escuta no domingo, a gente possa praticar ela na segunda-feira. Essa palavra que vem ao nosso coração, de encontro ao nosso espírito, e faz com que andemos nela. Amém? Não é apenas um conhecimento, a Bíblia fala que conhecimento é algo que devemos ter, afinal de contas, a Bíblia vem para nós através do conhecimento. Mas esse conhecimento tem que se tornar vida na nossa vida, amém? Não apenas letras, não apenas algo intelectual, mas algo espiritual, amém? A Bíblia é algo intelectual, nós recebemos ela no nosso intelecto. Mas ela não pode ficar apenas no nosso intelecto. Ela tem que descer para o nosso espírito. Amém? É por isso que tem tantas pessoas, amados, que conhecem a Bíblia, mas não andam segundo a Bíblia. Porque ficou apenas na mente dela. E na mente, Deus não vai trabalhar muito. Amém? Tem que descer para o nosso espírito. Porque nós somos um espírito. Né? Diga, eu sou um espírito. Aleluia. Você abriu em 2 Coríntios, no capítulo 3. Aleluia. Diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso Espírito, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém? Aleluia. Paulo fala aqui que nós somos cartas escritas aqui, estando manifesto como carta de Cristo, produzida, no caso, os coríntios, pelo ministério dele. Mas, na verdade, ele está falando sobre o corpo de Cristo. Nós somos cartas vivas. Amém? Você já, hoje em dia, cartas não é muito popular, mas você conhece uma carta, não é? Carta, ela tem um conteúdo, alguém escreveu ela tem um remetente e ela tem um destinatário. E nós somos uma figura de uma carta. Amém? Nós temos um conteúdo, querido, para passar para a pessoa que nós passamos por ela. Amém? Nós somos enviados por Deus como uma carta viva dessa palavra para alcançar as pessoas. E eu acho isso tão sério. Eu me coloco diante dessa palavra aqui de Paulo, dizendo que nós somos cartas escritas pelo Espírito do Deus vivente. Então, nós somos pessoas que estamos sendo lidos. Amém? Amém? Todas as pessoas, elas, de uma certa forma, elas passam uma mensagem, não é? Não importa se é crente ou não, hoje em dia nós sabemos que tudo se passa uma mensagem. Uma roupa que você veste passa uma mensagem, não é? A maquiagem que você coloca passa uma mensagem. Tudo na nossa volta fala de uma mensagem. Se você olha de lado, você passa uma mensagem. Se você ri no canto, você passa uma mensagem. Tudo se está passando algo para as pessoas. Então, nós crentes, queridos, devemos ter muito cuidado com a mensagem que nós estamos passando. Porque, senão, nós estamos violando essa palavra. Porque quando dizemos que somos crentes e somos ásperos, as pessoas não vão associar isso a Jesus. Quando dizemos que somos crentes e mentimos, isso não vai associar a Jesus.
E quando nós nascemos de novo, querido, quando nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus, isso não é uma história a mais na Bíblia, é uma realidade na nossa vida. Amém. Quando a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da sua mente, para que a gente não tenha desculpa. Quando a gente não agir segundo essa palavra, dizer: não é porque eu nasci assim, eu fui criada assim. Não. A Bíblia diz: se transforme, querido, nessa palavra que você recebeu. Amém. É claro que nós temos uma alma, nós viemos, né? A nossa carta anterior, ela foi escrita, muitas vezes ela foi rabiscada, ela foi confundida com uma carta. Na verdade, era algo escrito de qualquer forma em um papel que era um papel satânico. Mas hoje o papel está em branco e Deus está escrevendo uma nova história. Amém. E o que foi passado é passado. Ele quer fazer tudo novo na nossa vida. E nós não podemos agir mais como éramos. Eu me policio o tempo todo, amados, para ser uma carta viva. Amém. Às vezes eu não estou com muita vontade de rir, mas isso é a Carmen carnal. Mas Deus diz: você precisa rir para essa pessoa, você precisa abraçá-la, você precisa amá-la, porque é com você que eu vou contar. Amém. Nós não temos desculpa para ser essas cartas vivas que Paulo fala aqui. Amém. Nós somos vivos de fato agora, querido. Então não podemos andar como as cartas mortas. Nós éramos essas cartas mortas. Mas hoje nós temos vida. E a vida de Deus, ela anda através de nós. Ela flui através de nós. Ela transborda através de nós. Amém? Mas isso é quando nós deixamos. Isso é quando nós permitimos. Mas nós temos o poder de Deus dentro de nós para andarmos segundo essa palavra de Deus. Amém? Para influenciarmos pessoas com a transformação da nossa vida. Eu gosto e sei que o testemunho faz parte disso. Né? Tem pessoas que não gostam de testemunho, não sei por quê, porque o seu testemunho fala da sua carta, fala de quem você é, fala daquilo que você está vivendo com Deus. Se você só fala do testemunho dos outros, se você não gosta de testemunhar sobre a sua vida, você está deixando com que Jesus seja apagado. Porque isso não fala de você, isso fala de Jesus. Amém? Então você precisa ter seu testemunho, você precisa abrir a sua boca e falar dos feitos do Senhor na sua vida. Amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Essa deve ser uma das nossas frases. Grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso estou alegre. Amém? E eu não estou falando, amados, de grandes feitos. Eu estou falando de você acordar de manhã e poder sair para trabalhar, e poder ter saúde, poder respirar, poder andar, e poder chegar na porta da sua casa e dizer: grandes coisas o Senhor fez por mim. Por isso eu vou sair para trabalhar alegre. Não murmurando, não dizendo que está acordando cedo na segunda-feira para ir trabalhar. Amém? Isso só vai trazer morte para a sua vida. Aleluia. Então precisamos, amados, testemunhar. E não apenas com palavras, mas com a nossa vida. Amém? Falar aqui, falar sobre a palavra de Deus é muito bom. Mas viver a palavra de Deus é muito melhor. Amém? Viver essa mensagem da palavra
isso é o desejo do coração de Deus para nós. Amém? Porque falar, até uma mula falou. Agora, viver é outra coisa. Amém? Então, devemos viver essa palavra aí no mundo. Viver aqui na igreja é fácil. Agora, eu quero ver você vivendo aí, as pessoas realmente entendendo quem você é. Amém? Porque senão será só religiosidade. Aleluia. As pessoas precisam lhe conhecer novamente. Pessoas que lhe conheceram de um jeito, precisam, quando chegar perto de você, lhe conhecer novamente. Amém? Amém? Se elas chegam perto de você e você é a mesma coisa, o tempo todo tem alguma coisa errada. Quando nós estamos vivendo a vida de Deus, nós estamos sempre em mudanças pela palavra de Deus. Amém? Deus sempre está nos moldando, nos mudando, nos fazendo nova e novo a cada dia. Amém? E isso não se trata de idade, querido. Se trata de mentalidade no alto. Amém? Se trata de você saber quem é você em Cristo Jesus. Então, você precisa se abrir para ser essa carta lida por muitos e quando as pessoas lerem, elas reconhecerem Jesus. E falando sobre testemunho, eu gosto de ouvir testemunhos e eu lembro que o Senhor me deu essa palavra e vivificou isso mais dentro de mim um dia que eu estava conversando com a Rilene. E ela começou a falar comigo sobre como eles vieram aqui para a igreja, como ela reviveu novamente espiritualmente, né? E eu achei tão lindo, porque aconteceu com outra família aqui da igreja. Eles são amigos, né? O Elano e a Lorena. O Elano e a Lorena, eles são amigos. E a Rilene, eu achei lindo e humilde como ela compartilhou de como viu mudanças na vida de vocês. E ela precisou conhecê-los novamente, né? Assim, Rilene? Porque eles estavam diferentes. Eles estavam com atitudes diferentes e com a nova vida. E se eu for falar aqui de algumas pessoas, terão o mesmo testemunho. Amém? O que dizer de Lúcia, né, Lúcia? Que chegou aqui tão diferente e hoje está com a família toda aqui. Por causa de um testemunho, de ser uma carta viva na sua casa. Não é? E tantas pessoas, se eu for contar aqui, e aí eu quero, se eu não conheço o seu testemunho, eu quero saber como é que está a sua vida, o seu cônjuge, a sua casa, os seus filhos. Como é que está a sua relação de vida com as pessoas que lhe rodeiam? Estão vendo a mesma pessoa o tempo todo? Aquela pessoa que não é transformada, só fala de transformação, mas na prática não se vê isso? Eu sei, amados, que quando a gente se converte, as pessoas começam a cobrar de nós essa transformação, né? E às vezes elas sabem mais de como é um crente do que nós. Porque às vezes nós erramos e ela diz, crente age assim, como se ela soubesse que crente age assim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então elas querem saber mais do que como crente age do que nós mesmos. Então nós precisamos ter autoridade para ensinar como é que crente age. Amém? É difícil, amados, entender que as pessoas, elas não vão entender o novo nascimento, a nossa transformação.
Mas quando nós nos... Mulher, sai daí que eu fiquei sem ação agora. Toda vez que eu vim para cá, eu fico sabendo dela. A bichinha. As mídias da igreja sofrem, né, gente? Você gosta das mídias da igreja? Dê uma salva de palmas para elas. Esse povo trabalha e trabalha bem para que a mensagem do evangelho seja distribuída por aí. Amém? Pessoas vejam aquilo que Deus está fazendo nesse lugar e se alegrem, se regozijem e sejam inspirados a vir para esse lugar. Amém? Você concorda comigo? Amém. Agora, a sua vida é que vai trazer pessoas para esse lugar. A sua vida transformada. Se fala que a maior propaganda que tem de um produto é boca a boca. Por mais que você faça campanhas e campanhas, a melhor forma de se vender um produto é uma pessoa falando dele. Amém? Uma pessoa falando bem daquele produto. Não é assim, João? Então, a melhor propaganda, a melhor mídia que podemos ter no corpo de Cristo é você. No seu trabalho, na sua escola, aí sentado onde você está. Você entende sobre essas coisas? É a melhor propaganda que o evangelho pode ter. Somos nós mesmos. A nossa vida, a nossa conduta, a nossa postura, o nosso dia a dia. Eu sei que nós não vamos acertar o tempo todo, querido. Nós não somos perfeitos. Mas nós podemos andar em novidade de vida. Amém? Nós podemos nos lavar com a palavra de Deus a cada dia, a cada erro que fazemos. Agora, isso não é desculpa para estarmos errando. Amém? Isso não é desculpa para não andarmos em amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E nesse amor é que devemos andar. Amém? É nesse amor que demonstramos a vida de Deus. É nesse amor que demonstramos quem Deus é. Amém? Aleluia. Os nossos relacionamentos, queridos, falam muito sobre essa carta que nós somos. Na nossa vida, em casa, com o nosso cônjuge, como é que você está sendo lido? Amém? A gente vê tantas coisas e tantas pessoas falando, eu te amo, você é importante para mim, mas na hora de demonstrar isso, é nocivo, é tóxico, é abusivo. E vice-versa. Não é só homem que é assim, mulher também é. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, quando você disser à sua mulher, eu digo à minha mulher todo dia. Tem homem que diz, eu digo à minha mulher todo dia que amo. Que a amo. Digo a ela que ela é importante para mim. Mas entra e sai. E cadê a importância? Nos atos. Amém? Cadê a importância na postura? Porque se eu sou importante para você, você vai parar, pelo menos, para me ouvir e olhar no olho. Amém? Se eu sou importante para você, pelo menos você vai parar e me respeitar. Porque respeito é uma das preciosidades maiores que você pode dar a uma pessoa. Você já foi desrespeitado? Eu já fui. Não existe nada pior. Talvez desrespeito é pior do que rejeição. Porque rejeição já está dizendo o que a pessoa é. Mas desrespeito, querido,
é considerar você e ainda desconsiderar. Você está entendendo? Amém? Ou se fazer que está considerando você, mas na verdade está lhe desrespeitando. Amém? Então, respeito é uma mensagem que você passa da palavra de Deus que vai atrair pessoas para você. Quando pessoas lhe tratarem mal, você respeitá-las mesmo assim. Quando pessoas lhe tratarem mal, você respeitá-las mesmo assim. Amém? Porque não é sobre elas o respeito, é sobre você. Você precisa se respeitar, saber quem você é. E as atitudes das pessoas não lhe atingir. Amém? Então, a igreja de Deus precisa entender essas coisas, querido. Isso não faz parte apenas de caráter, mas de mensagem da parte de Deus. Amém? Você precisa entender que pessoas que têm um poder aquisitivo menor do que você precisam do seu respeito. Pessoas que têm uma conduta, não é? Desrespeitosa, ela geralmente desrespeita pessoas que estão mais inferior a elas. Isso já conta com outro adeno de caráter. Amém? Você precisa respeitar a pessoa que trabalha na sua casa. Você precisa respeitar as pessoas que estão no porteiro do seu condomínio. Você precisa respeitar as pessoas que lhe atendem em uma loja. Amém? Você precisa, amados, sair de um lugar e ser notado. Amém? Porque às vezes nós entramos em um lugar, nós somos notados. Porque estamos entrando. Mas quando nós saímos, as pessoas não querem nem nos ver mais. Amém? Por causa de falta de respeito. Então, respeitar o nosso próximo, querido, é algo excepcional. E eu falo que respeito você não cobra, você conquista. Amém? Agora, tem pessoas que não vão lhe conquistar, não vão lhe respeitar de qualquer forma. E é quando eu digo, não é sobre você, é sobre a outra pessoa. Amém? Então, essas cartas vivas, querido, que nós devemos ser em todas as áreas da nossa vida. Você precisa ser cartas vivas na sua saúde. Amém? Pessoas precisam ver que você foi curada de algo. Que Deus te curou de algo. Amém, querido? Você precisa ser uma mensagem de cura, de transformação. Você precisa ser uma mensagem, querido, de força, de alegria na tristeza. Amém. Você precisa ser essa mensagem contrária à mensagem do mundo. Amém. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa, nada é tão poderoso como aquilo que você viveu. Seus testemunhos, seus erros, sua saga de vida, seus acertos, pregação, é uma exposição de vida de Deus através da sua. Amém? Devemos materializar a palavra. Nós somos as boas novas para esse mundo. Olhe para o irmão do seu lado e diga, você é as boas novas para esse mundo. Como eu falei, a questão não é viver o que prega, mas pregar o que você vive. Amém? Você precisa pregar aquilo que você vive. É claro que a palavra de Deus não quer dizer sobre nós.
Mas se nós ministramos essa palavra, se nós ministramos sobre andar em alegria, quando a tristeza vir, nós precisamos estar alegres. Amém? Quando a doença vir, nós precisamos andar em saúde divina. Andar em cura divina. Amém, queridos? Aleluia. Então, o meu desejo nessa noite é que você saia daqui entendendo quem você é. Que você é uma carta viva de Deus, escrita não por tinta, mas pelo Espírito dele. Amém? Aleluia. Diga, eu sou uma carta escrita por Deus. Aleluia. E essa carta escrita por Deus, ela tem tudo a ver, né, com os nossos relacionamentos. E a gente precisa tratar as pessoas melhores do que elas merecem. Amém? Porque Deus nos trata melhor do que a gente merece. Então, nós precisamos tratar as pessoas melhores do que elas merecem. Amém? Aleluia. Eu quero que você entenda, amados, que você e eu, nesse lugar, somos responsáveis de refletir a vida de Deus para as pessoas que estão chegando. Refletir a vida de Deus na nossa casa. Vou repetir novamente. Eu creio que o Espírito de Deus está falando, comunicando a famílias mesmo, sabe? A casais. Eu vejo casas, né, sendo bombardeadas por uma mensagem que não é a mensagem do Evangelho. Mesmo o Evangelho tendo chegado naquele lugar. E isso é terrível. Amém? Então, a sua casa, querido, a sua família precisa ter uma mensagem divina. Não uma mensagem de derrota, de fracasso, não uma mensagem que não condiz com aquilo que você crê ou com a fé que você confessa. Amém? A fé que você confessa precisa ser a mensagem que você transmite. Amém? Porque o mundo já está cheio de ver pessoas que falam, só falam, mas não são. E nós precisamos entender que a gente precisa ser e não apenas falar. Então, dentro do nosso lar, do nosso convívio com a nossa família, nós precisamos, querido, refletir essa vida de Deus. Amém? É assim que nós vamos conquistar pessoas para o Evangelho, familiares para o Evangelho. Eu não sei qual é a mensagem que você está passando da igreja que você congrega, principalmente para os seus filhos, principalmente para a sua família. Eu lembro de uma piada que eu escutei em certa ocasião, que diz que a esposa do pastor foi visitar uma família. E quando chegou lá, a criança se escondeu, não saía de jeito nenhum. E a mãe, às vezes a gente fala besteira e esquece que falou, né? Aí a mãe deveria estar falando besteira sobre a esposa do pastor em casa e nem percebeu, porque criança, ela escuta e ela fala. Cuidado, viu? Cuidado com o que você está falando, porque ela não apenas escuta, ela fala também. E a esposa do pastor chegou e a criança se escondeu, não queria falar de jeito nenhum. A esposa do pastor olhou ela,
Olha, botava a cabecinha assim e olhava, aí ela disse, por que fulaninha está assim? Aí, aí a menina saltou e disse, porque a minha mãe disse que a senhora era uma bruxa. Tu acha que essa menina queria ir para a casa da bruxa? Porque na cabeça dela a igreja era a casa da bruxa, né? Você entende? Às vezes a gente ri, mas são essas coisas que afastam os nossos filhos da igreja. Amém? Eu não estou dizendo que você vai romantizar a igreja. Não estou dizendo isso. Amém? Eu não estou dizendo que você vai idealizar uma igreja perfeita para seus filhos, porque isso seria mentira. Agora, você abrir a sua boca e falar dos defeitos da igreja sem sabedoria, ou sem necessidade, ou sem propósito, você está jogando morte para a sua casa. Amém? Então, precisamos ter cuidado, amados, com a mensagem que nós estamos passando na nossa casa, sobre os nossos líderes, não é? Se você não é capaz de amar o seu líder, você está no lugar errado. Se o seu líder não está passando uma mensagem para você que você acha que não é boa, você está no lugar errado. Procure um lugar onde a mensagem que você deseja que o seu líder passe, tenha. Amém? Porque você aqui, nessa situação, você vai se prejudicar e prejudicar pessoas. Porque quando a gente não gosta de uma pessoa, a tendência é criticar ela a outras pessoas. Amém? Quando a gente não gosta de uma liderança, a tendência é você cutucar as outras pessoas com aquilo que você não gosta. Para você ter um respaldo daquilo que você acredita. Que muitas vezes não é bem assim. Amém? Vou fazer como o pastor Bando. Está ficando quieto aqui nesse lugar. Mas eu preciso falar dessas coisas a você. Amém? Porque eu amo a sua vida. E sei que essas coisas têm me protegido. E vai proteger você também. Vai proteger a sua casa. Vai proteger os seus filhos. Amém? Vai te levar para a eternidade, querido. Você guardar a sua língua do mal vai te proteger. Amém? Então, entender que você é uma mensagem. E essa mensagem tem que ser uma mensagem viva. É importante. É essencial e é primordial. Amém? Nós não podemos ter apenas uma religião, amados. Nós não podemos dizer que precisamos ser bons pais e não sermos. Nós não podemos dizer que somos boas esposas ou sabermos que precisamos ser boas esposas e não sermos. Amém? De saber que precisamos ser bons maridos e não estamos sendo. Amém? Preste atenção, querido, na mensagem que a sua esposa está falando sobre você e vice-versa. Entenda que conversa em um relacionamento é essencial. Então, não se esconda na religião, não se esconda na igreja. Entenda que a sua família é mais importante do que a igreja. Como instituição. Você está entendendo? Amém? Se você tem que optar, faça pela sua família. Amém? Porque, amados, quando você faz por sua família, Deus vai se responsabilizar por ela e vai juntar ela nesse lugar. Amém? Deus, ele é interessado em que você congregue. Ele disse na sua palavra.
Amém? Agora, congregar, exercer o seu ministério e passar uma mensagem errada do que é isso, através da sua vida, para a sua família, aí não é o desejo de Deus. Amém? Então, presta atenção. O que você está passando, até mesmo para os seus filhos, amados. Amém? Eu criei os meus filhos, né? Nós criamos os nossos filhos na igreja, principalmente Mateus e Mirna. Quando nós nos convertemos, Mirelle já tinha 7 anos. Mas a mesma influência que Mateus e Mirna tiveram, ela teve também. Amém? Segundo a psicologia, com 7 anos, a criança ela já está com o seu temperamento, o seu caráter formado, né? E todo o resto da sua vida vai nortear sobre aqueles 7 anos. Mas Deus faz grandes coisas. Se a Mirelle passou 7 anos sem o evangelho, não foi nada, porque hoje ela é crente toda. Ela é nascida de novo. E a maior alegria, amados, que nós podemos ter sobre os nossos filhos, não é porque eles estão na igreja, é porque eles nasceram de novo. Os nossos filhos precisam nascer de novo. Eu sabia exatamente quando Mateus e Mirna não tinham nascido de novo. E eu sabia que eles iam nascer de novo. Eu sabia porque sabia. Não porque eles estavam na igreja, mas porque eu vivi essa palavra. Eu e o pai dele. O pai deles. Eu sabia quando Mirelle nasceu de novo. A gente sabe, amados, quando uma pessoa nasce de novo. Principalmente os nossos filhos. Amém? E a minha maior alegria nessa vida é saber que eles nasceram de novo. E saber que os meus netos vão nascer de novo também. Amém? Eu já vejo eles nascidos de novo. Caio já ora em outras línguas. Ele imita, entendeu? Mas eu já falo como se fosse. Amém? Eu digo, Caio, ora aí outras línguas. Ele fala, blá, 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 blá. E eu já vejo ele cheio do Espírito. Amém? Porque é no blá, blá mesmo que começa, querido. Amém? Ele tem 5 anos, mas eu já vejo ele um homem formado, cheio do Espírito, pregando. Não apenas ele, mas o Levi. E os que vão vir, se Jesus não voltar, vou ter uma reca de neto. Porque não sou eu mesmo que vou ter, né? Não sou eu mesmo que vou criar. Vamos ter menino, gente. Eu vou só me deleitar com os meus netinhos amados. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui? Aleluia. Glória a Deus. Então, eu queria que você fizesse uma oração de consagração mesmo, querido. Hoje é uma noite de você se consagrar ao propósito, ao plano que Deus tem para você. Aí você pode dizer, irmã, mas eu não tenho chamado nos 5 dons ministeriais. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando da sua vida. Você foi chamado no ministério de reconciliação. E você pode se consagrar nisso. Amém? Nesse chamado tão especial. E é esse chamado de reconciliação que nós passamos a mensagem do Evangelho. Amém? A toda criatura com a nossa vida. Amém? Então, eu queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Você começasse a orar, a se consagrar, a declarar a vida de Deus sobre a sua vida. Coisas que você passou essa semana que você disse, poxa vida, Jesus não teria agido assim.
ou se alegrar com sua atitude e dizer graças a Deus. Era assim que Jesus agiria. Ele assinou embaixo nisso que eu fiz. Aleluia. Se consagre ao Senhor, querido. Consagre a sua casa ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Ou você não está aqui apenas para cumprir um culto no domingo. Você está aqui nessa noite porque o Espírito te trouxe nesse lugar. Para trabalhar na sua vida, para fazer com que você reflita a mensagem do Evangelho a cada dia. Para que você possa cultuá-lo com integridade de coração. Para que você possa cultuá-lo com revelação, entendimento, força, alegria. Oh, obrigada, Pai. Não tenha pressa. O Senhor quer ouvir o seu coração nessa noite. O Senhor quer ouvir a sua voz. Oh, oh, obrigada, Senhor. Nós te louvamos por uma igreja que entende quem ela é. Uma igreja cheia de revelação da tua palavra. E andando nessa palavra, andando em novidade de vida, Senhor. Sendo pessoas diferentes em um mundo, Senhor, sem esperança. Em um mundo sem você. Pessoas que andam e refletem a imagem de Jesus. Pessoas que vivem a vida de Jesus. Pessoas que são os olhos, a boca, as mãos, os pés de Jesus nessa terra, Pai. Oh, obrigada, Jesus. Eu te agradeço pelos meus irmãos. Eu te agradeço por essa igreja andando, Pai, nos teus passos, andando no ritmo do teu Espírito, na cadência do céu. Aleluia. Oh, braço que terebre bababarabarabas. Jesus conquistou para nós um novo e vivo caminho. E nós vamos celebrar nessa noite, Pai, esse novo e vivo caminho. Nós queremos te agradecer, Jesus. Foi você que na cruz do Calvário disse: está consumado. Nós queremos te agradecer porque tudo já está feito, para que possamos andar nessa vida que você preparou para nós, Pai. Oh, obrigada, Jesus. Nós te agradecemos. Oh, brababaxere que terebre babarabarabaraço. Aleluia. Oh, a presença de Deus está nesse lugar, querido. Trabalhando em corações, trabalhando em vidas. Oh, aleluia. Requeterebre bababarabarabaraço. Echerequetelabraço brocoso. Oh, eu te agradeço, Pai. Tem alguém aqui que quer nascer de novo? Quer ter essa vida que eu estava falando aqui? Uma nova vida? Deus quer trabalhar no seu coração. Deus não quer te trazer para um evangelho sem vida, mas Deus quer te trazer para uma nova vida que esse evangelho traz. Se você está aqui que nunca nasceu de novo, se você está aqui e nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia. Você precisa confessar diante dos homens essa nova vida que Deus quer para você. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Tem alguém aqui? Você pode levantar a sua mão. Nós queremos orar por você. Aleluia. Oh, você pode orar em outras línguas, querido? Existe uma nota no meu coração, sabe? De transformações. De transformações. Uma nota de transformação. Eu queria orar por vocês dois. Você pode continuar orando em outras línguas, querido? Eu queria orar pela família de Rilene e Lorena.
Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua na cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, querido. Aleluia. Glória a Deus. Existe verdadeiramente uma liberdade em Deus. Às vezes nós podemos ter períodos na nossa vida que nós nos enganamos e achamos que estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus tem, mas você pode crescer nele. Você pode abranger outras áreas da sua própria vida, conquistá-las, não deixar presas, amarradas, tensionadas o tempo todo. Sabe, amados, que um andar de fé é um andar de paz, de alegria, de liberdade. Não deixa nada te prender, nada. Nem sequer desejos lícitos do teu coração. Não deixa ele te prender. Não se submeta a nenhum jugo que escravize. Ei, não se submeta a nenhum jugo que escravize. Deus te chamou a ser livre. E o sangue dele te liberta. O sangue dele pagou o preço por você. Aleluia. Aleluia. Só fica firme. Fica firme. Senhor, eu vou ficar firme. Eu vou permanecer firme. Sim, pressões vêm, cobrança vem, pensamentos acelerados muitas vezes, mas fica firme na presença do Senhor. Fica firme em viver o que você tem aprendido da parte dele. Ei, mudanças muitas vezes exigem tempo. Por mais que as coisas lá fora estejam aceleradas, os processos em Deus exigem tempo. Não pense em acelerá-los.
na tua força, do teu jeito. Não se submeta à palavra. E às vezes as pessoas se frustram por quererem apressar projetos. Mas quando elas discernem pelo Espírito e deixam a paz que excede todo entendimento guardar o seu coração, guardar a sua mente, você vai andar seguro, sem medo do mal. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Não se dê por vencido. Você já é mais do que vencedor. Não entregue os pontos quando a vitória já é sua. Aleluia. Está pesado? Ele quebra julgos. Ele ainda, com a sua unção, despedaça todo jugo. Porque para a liberdade foi que Ele te conquistou. Ei, tá bom aqui, viu? Tem uma unção se movendo nesse lugar. Ei. Aleluia. Não vive de qualquer jeito o evangelho que você tem recebido. Esse é o evangelho de paz, de liberdade. Depende, sim, depende de você. Tem sua parte. Se levanta por dentro. Se veja como Deus te vê. Deus não te vê como derrotado. Deus não te vê como um deprimido. Deus não te vê como um angustiado. Deus não te vê como um homem sem perspectiva. Ele te vê de outra maneira. Aleluia. Você tem que começar a se ver como Deus te vê. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Que Ele conquistou para você. Seja livre para pular, para rir, para saltar, para chorar. Seja livre. Joga tudo para fora. Diz: Senhor, eu quero viver essa liberdade. Aleluia. De triunfo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. A mensagem da cruz foi: está consumado. Não era mais algo que estava em desenvolvimento, mas Ele disse: está consumado. Aleluia. Oh, glória. Quero chamar os diáconos aqui.
Você fica à vontade para se sentar. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, no ponto mais alto, no momento mais crucial da vida de Jesus, na noite que ele sabia que ia ser traído, ele tomou o pão. Ele sabia o que estava para acontecer, mas ele tomou o pão e ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Estava pré-anunciando a sua própria morte, sacrifício de si mesmo em nosso benefício. E ele disse: vocês participam desse pão, trazendo a memória do meu sacrifício. Do mesmo modo, depois de vocês cearem, vocês pegam também um cálice, e este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, vocês vão fazer uma anunciação, vão anunciar que ele voltará para resgatar uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Uma noiva que a ela mesma, ela se ataviou. Foi ela que se preparou. Se prepara para o encontro com o Senhor. Aleluia. Esta é a mesa da reconciliação e da celebração da aliança. Se você estava afastado, desviado, e você quer voltar para o Senhor, essa é uma mesa de reconciliação. Você pode dizer: Senhor, eu quero viver um novo tempo na tua presença. Quero deixar o passado aonde ele deve estar, atrás, e viver uma vida que você mesmo tem aplanado o caminho à minha frente. Viver um novo tempo. Aleluia. Então, esse pão representa o corpo de Cristo. Esse suco de uva representa o seu próprio sangue, que nos purifica de todo pecado, para vivermos uma nova realidade em Cristo. Senhor, queremos te dar graças por esses elementos que simbolizam o corpo do teu Filho Jesus. Reconhecemos, Pai, que isso é um memorial da aliança que você estabeleceu conosco. E ao participarmos dele, trazemos sim a memória do sacrifício perfeito e pleno que o teu Filho Jesus fez por nós. Muito obrigado, Pai, por tão grande eleição, perfeita e eterna, que você fez a cada um de nós, por Cristo naquela cruz. Por isso te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Os diáconos vão estar distribuindo. Você espere até que todos tenham recebido, para que participemos todos juntos. Enquanto isso, nós vamos estar louvando ao nosso Deus.